Ahm, Sabes que eu quando pensei em fazer-te este convite, eu tinha em mente falar com alguém que soubesse falar sobre motivação, disciplina, mas são assim duas palavras que eu próprio quando penso são um bocado antagónicas. Não sei Certo. se sentes o mesmo. Uhum. E depois eu pensei, pá, o Pedro é mesmo aquela pessoa ideal para eu falar sobre isto, porque lá está, eu sinto que nós partilhamos muito uma visão semelhante no que toca a estas temáticas, Uhum. mas eu gostava de explorá-las um bocado mais e tentar perceber se realmente, será que as pessoas são guiadas e chegam ao sucesso apenas por pura motivação? Epá, eu penso que não, né? Porque para já a motivação para mim não existe, ok? A motivação é o motivo para a ação. Eu gosto que começamos com o mesmo mindset. Eu próprio digo isso às pessoas. Pronto. Porque a motivação és tu que a crias, né? O que interessa é a disciplina, a consistência. Certo. Nem tanto, porque a disciplina leva-te à consistência. E a consistência é que traz o resultado. Porque também há a falsa ideia que a disciplina tem que ser numa hora certa. Se te levantas todos os dias às 6 da manhã, tem que ser todos os dias às 6 da manhã. Mas tu defendes essa consistência, ou seja, tem que ser sempre. Eu defendo essa consistência numa fase inicial de quando tu começas o processo, quando tu queres começar esse processo da disciplina. Porque vai fazer com que tu consigas ganhar a consistência através de rigidez. Certo. Né? Depois de estar tudo mais interiorizado, fazer parte do teu dia-a-dia, né? E não ser uma obrigação, não ser uma dor, Pois. porque no início é uma dor. Mas, ou seja, grande parte das pessoas, às vezes, até quando começa, tem logo muito aquela ideia de tem que acordar às 6 da manhã e faz logo esse salto muito drástico. E imagina que essa pessoa acordava normalmente às 10 ou às 11. E o facto de acordar logo às 6 da manhã, esse salto tão drástico, vai fazer com que depois, passado se calhar uma semana, ela vai estar cansada e vai voltar à rotina que tinha antes. Portanto, acho que aqui conseguimos acordar que se calhar esse processo devia ser gradual e tentar, como tu disseste, incluí-lo na rotina para que não pareça uma obrigação, mas que sim que se torne. Primeiro que tudo tem que vir de uma vontade enorme da pessoa querer entrar nesse jogo, né? Porque não pode ser por moda, não pode ser porque o amigo faz, não pode ser porque agora toda a gente se lembrou que levantar às 6 da manhã parece que traz sucesso. Parece que é fixe, né? E parece que é fixe. Pois. Não pode ser isso, né? Tem que haver uma ser razão por uma trás. razão, um propósito. E o propósito é pessoal, né? O que é que a pessoa quer com aquilo. E o que me levou a ter uma vida mais disciplinada e mais consistente nesse sentido foi eu querer muito experimentar isso e saber até onde é que isso me ia levar, né? Porque porque a questão tem a ver com o impacto que tem em ti e que depois tem no teu dia-a-dia e nas pessoas. E geralmente as pessoas que se comprometem com uma disciplina geralmente desistem passado 2 ou 3 semanas. E porquê que achas que desistem? Achas que eu, pelo menos, eu vejo muitas pessoas às vezes a começarem projetos e a meio já não tem aquele spark tal inicial de estou super motivado, vou fazer isto, aquilo e aquilo e parece que é já quase como uma obrigação que estão a fazer esse projeto. E às vezes eu penso, bem, se calhar aquilo não está a funcionar porque elas não tinham uma razão principal, o tal why, Certo. de elas estarem a fazer aquilo. E elas Completamente apenas de acordo. fazem a coisa, de certa forma, por um estado vazio. Ou seja, fazem-no, mas às vezes ou é para agradar alguém, ou é para ser pronto, lá está, como tu disseste, a tal moda, para estar dentro dessa onda de que é fixe, mas a razão principal não existe, ou seja, está um bocado alicerçado em nada. Exato. Porquê? Porque, no meu entender, está só numa ótica inicial de motivação. Certo. E a motivação, como eu disse ainda há pouco, não existe, né? És tu que a crias. E as pessoas que vão só para algo motivadas por outra coisa qualquer, porque é uma tendência, porque acharam que aquilo era o caminho e não pensaram bem qual é o propósito de estarem a fazer aquilo, elas vão desistir e não vão
não vão entender que desistiram porque não ganharam disciplina e consistência para fazer aquilo que se comprometeram a fazer. E depois tem muito a ver com o compromisso também. E eu, por exemplo, sou uma pessoa muito comprometida comigo e com as pessoas que estão comigo. Então, para mim, meio que foi fácil, entre aspas, a fase inicial de entrar neste jogo da disciplina e da consistência. Portanto, eu vejo 1 ano e meio seguido a me levantar às 6 da manhã todos os dias e a ir caminhar ou ir para o ginásio ou a fazer aquilo que me comprometi a fazer. Fui acrescentando coisas, não fiz tudo de uma vez, como estás a dizer ainda há pouco e bem, as pessoas têm a tendência de... Gradualmente. Vou mudar, vou ganhar novos hábitos e amanhã começa tudo e vou fazer 10 coisas novas. Exato. Não funciona. Então eu comecei gradualmente porque sabia que eu, para ganhar uma consistência, tinha que fazer aquilo pelo menos 66 dias seguidos, que é o nível máximo, porque passado de 21 dias começas a ganhar o hábito, né? Mas só passado dos 66 é que é um hábito consistente. É que já está mesmo integrado no teu cotidiano. Exato. Aquilo não te provoca qualquer desconforto, nem dor, nem pensamentos negativos. Já nem pensas 2 vezes, ou seja, já não existe aquele debate interno se deves fazer ou não. Tu simplesmente fazes porque já está incorporado no teu... Exatamente. E se no não teu fizer, DNA. já vou sentir falta. Então, quando tu chegas a esse nível de se não fizer, já sentes falta, quer dizer que aquele hábito está enraizado e é consistente. Certo. Passado esse ano e meio de fazer esse processo, comecei a olhar para isto de uma forma que já faz parte do meu dia-a-dia e vou introduzindo coisas também novas na rotina. Agora, já não é de uma forma tão regrada como no início, né? Porque eu quero é fazer aquilo. E para mim tem que seguir sempre a ordem de saúde, família, trabalho. Porque o que me levou a vir para aqui foi esse propósito. Ok. Esse era o teu why. Exato. Essa era a tua razão pela qual conseguiste... Era a minha razão, porque depois de seres pai, o tempo para ti fica altamente reduzido. E enquanto empreendedor e gestor de uma empresa, o tempo fica brutalmente mais reduzido ainda. Então o que é que eu sentia? Que chegava ao final do dia e eu não tinha estado nem sequer 1 minuto comigo próprio. E hoje em dia eu penso que o grande desafio das pessoas passa por aqui. Porque com esta questão da internet, dos telemóveis, de estarmos sempre conectados, o que eu vejo mais acontecer é as pessoas a viver a vida dos outros e não olhar para a vida delas. O que significa que elas têm uma rotina que não lhes permite olhar para dentro. Então isso estava-me a acontecer e estava a ter consequências graves na minha vida. O que é que dirias que foi alguma coisa que tu chegaste a um ponto em que disseste, ok, não, eu tenho que mudar porque isto realmente não funciona e se eu continuar neste trajeto não vou conseguir atingir os tais objetivos que eu quero atingir. O que é que achas que foi o ponto fulcral? O ponto fulcral é muito isto que eu estava já a introduzir, que é o tempo para mim próprio, porque se formos viajar pela literatura da liderança e da gestão das empresas, liderança está muito associado a tu te conheceres a ti próprio primeiro para conseguires liderar outras pessoas. Então eu estava-me a sentir um mau líder, ok? Então comecei a ler sobre a temática e entendi que para eu ser melhor líder tinha que me perceber a mim melhor também. Então a única hipótese de eu me começar a conhecer melhor era no tempo em que ainda ninguém está acordado, né? Porque poucas pessoas acordam às 6 da manhã ou às 5. Eu ia ter o tempo para mim. O telemóvel não toca, o telemóvel não faz parte dessa rotina. Não há e-mails a cair, não há nada, né? Há o tempo para mim para eu fazer aquilo que eu quisesse. Então comecei pelas caminhadas, porque a caminhada está associada à reflexão e ao bem-estar físico e mental. Claro. Então a caminhada foi a primeira coisa que eu adotei, porque naqueles 43 minutos, que é mais ou menos o que eu levo a fazer a minha caminhada, que dá mais ou menos 3 km e 800 metros, eu comecei a ter novas ideias.
Ou seja, conseguiste usar esse tempo do qual não tinhas tantas distrações e de certa forma conseguiste começar a ouvir a ti próprio. Exatamente. E esse tempo de ouvir a ti próprio conseguiu fazer essa reflexão pessoal e sentes que quando não tinhas esse tempo e estavas à volta de tudo aquilo que te distraía de certa maneira, não conseguias ouvir-te a ti próprio e não conseguias implementar essa tua visão. E era muito isso, porque a visão, para já a visão eu considero que é um dos meus superpoderes, ou o meu grande superpoder. Eu considero-me o homem da visão dentro da empresa também. Então, como eu não tinha tempo para pensar, era muito limitado, a minha visão estava turva. Né? Ela estava lá, mas estava turva. Quase que estavas num barco, mas estava no voeiro e não sabias bem por onde ias. Exatamente. Portanto, eu ia guiando o barco um pouco aí às cegas. E no momento que eu começo a perceber o benefício de ir caminhar todos os dias e a clareza mental que aquilo me trazia, rapidamente eu entendi que, ok, isto tem que fazer parte da minha vida durante muito mais tempo, né? Então continuei a fazer isso e depois fui adicionando. Tive também uma descoberta dentro de um journal que a minha mulher me ofereceu, que é o 5 Minute Journal, que é uma ferramenta muito poderosa que eu comecei a preencher a seguir à caminhada, que tens que preencher do que és grato, como é que queres que corra aquele dia, e fazes as tuas afirmações diárias. Isto na parte do dia. E depois já à noite tens que preencher também e dizer como é que foi aquele dia, se corresponder àquilo que tu te comprometeste de manhã e o que é que tu aprendeste nesse dia. Okay. Então eu fiz a caminhada e o journal, que foi a segunda coisa que implementei na minha rotina, durante 266 dias seguidos. Fiz o journal. Portanto, aquilo dá sensivelmente 6 meses. Todos os dias, consistentemente a fazer. Okay. E isso ajudou-me também a pensar, porque eu trazia os pensamentos da caminhada e depois tirava 5 minutos para preencher o journal e lá escrevia coisas que eu queria para aquele dia para alcançar objetivos. As coisas iam rolando a partir daí. Portanto, foi essa clareza toda que as caminhadas e o journal me trouxeram e depois comecei a associar também 10 minutos de meditação matinal. Depois comecei também a beber mais água, que era uma coisa que eu não fazia e que me trazia alguns problemas também de fadiga mental e física no meu dia-a-dia. Comecei a beber mais água, portanto comecei a beber pelo menos 1 litro de água antes de sair de casa. Eu já vinha com 1 litro de água bebido. Depois, o que é que eu adicionei mais? Na minha rotina, ao final do dia, comprei um tapete de compressão. E porque eu tenho algumas dores nas costas, alguns problemas musculares, de força muscular, e adicionei então o tapete ao meu final do dia. E as coisas foram rolando. Entretanto, eu senti que ainda me faltava algo para melhorar a minha performance diária. Então procurei a ajuda do meu PT, que é o Pedro Marques, que é um PT funcional, ok? Eu vou fazer só exercícios funcionais para aumentar a minha performance mental e física. Então adicionei isso também à minha rotina. Então nos dias que não vou caminhar, vou ter com o Pedro. Há 2 coisas que eu gostava de falar contigo. Uma delas foi quando tu dizes que motivação não existe, eu não podia estar mais de acordo. E a outra é a questão das caminhadas, ginásio e tudo mais. Normalmente as pessoas dizem que eu estou super motivado, fazer aquilo, como eu te tinha dito anteriormente, mas às vezes não lhes apetece fazer, ou porque tiveram um mau dia, ou porque aconteceu alguma coisa que lá está, que não existe motivação para fazer. E o que normalmente digo às pessoas é, tu podes não ir treinar de manhã, mas tu devias. Mas se tu não fores,
tu basicamente apenas és escravo das tuas emoções. Ou seja, se tu apenas fazes as coisas quando queres e quando o dia corre bem e quando o dia não corre bem tu não fazes, tu vais ser sempre escravo daquilo que tu pensas. E realmente aqui eu acho que o turning point é tu conseguir realmente controlar a tua mentalidade, lá está a tua mente, e a partir desse mindset é tu realmente vais conseguir alinhar aquilo que é importante e o que não é, e a partir dessa triagem vais perceber, eu devo fazer isto, eu tenho que ir ao ginásio, e mesmo que eu não queira ir ao ginásio naquele dia, porque não me apetece, eu vou, porque eu sei que daqui a um ano isto vai fazer sentido. E é muito isso que eu próprio aplico na minha vida, de que se calhar neste momento não faz sentido ou não me apetece tanto, mas no long term vision realmente vai fazer sentido. E outra coisa que tu realmente falaste é essa questão da visão. Há muitas pessoas que têm, e que tu às vezes perguntas, se calhar, qual é a ambição, qual é o sonho, o que é o sucesso, e as pessoas às vezes dão-se uma ideia um bocado assim, conturbada, não sabem muito bem aquilo que querem. E pronto, e eu pergunto-me, então, mas sucesso, e tu próprio perguntas às pessoas, mas como é que defines o sucesso? O que é que realmente é o sucesso para ti? E as pessoas não conseguem realmente ter essa resposta. Não conseguem, porque o sucesso hoje em dia, na minha ótica de ver, está muito ligado àquilo que os outros têm. E isto, para mim, é um problema que se reflete depois também nas relações interpessoais. Exato. E numa simples coisa como contratares um recurso humano. E quando fazes essa pergunta, e às vezes surge essa pergunta em entrevista, apesar de não ser um proforme que nós utilizamos, mas por vezes o caminho vai para aí. Sim. As pessoas têm no meu entender, têm uma forma muito errada de ver o sucesso. Para mim, sucesso é propósito, ok? Que é o porquê de tu fazeres as coisas para alcançar o teu propósito. Exato. E muita gente confunde o sucesso com alguma coisa material que eu tenho que comprar. Ser rico porque o vizinho também é rico. Exato. Ou porque comprou um Porsche e quer comprar um Porsche também. Tu podes comprar um Porsche. E eu acho que até devas comprar um Porsche. Se é isso que te faz feliz. Agora, qual é o propósito de comprar um Porsche? Mas eu acho que as pessoas têm mais a ideia de que o Porsche vai ser aquela lacuna que eles vão preencher e que lhes vai dar felicidade. No entanto, não podiam estar mais enganados. Porque quando eles comprarem o Porsche e quando eles chegarem a casa e o estacionarem e quando saírem dele... É só isso. Essa tal dopamina é dopamina barata, lá está. Exato. E o engraçado é isso. E da mesma forma que nós falamos do Porsche, nós falamos sobre qualquer outra meta que às vezes as pessoas tenham, mas que não é uma meta, às vezes, ou realizável, mas uma meta que faça sentido para essa pessoa. Às vezes essa meta é construída em torno da opinião que as outras pessoas acham que ela devia ter. Exato. E as pessoas depois às vezes vivem sempre nesta constante de tenho que trabalhar neste trabalho que eu não gosto, para comprar aquilo, para comprar uma coisa que eu não gosto, para agradar alguém que eu não gosto. E esta constante rat race é o que faz às vezes as pessoas conseguirem afastar-se do sucesso e chegarem a um declínio. A um declínio, ou seja, porque na verdade é isso que eu vejo atualmente, é que as pessoas ficam frustradas por isso. Porque estão muito focadas naquilo que os outros têm e começam a frustrar por não conseguir e fazem coisas que não gostam para alcançar. Exato. E se estivessem focadas naquilo que é o propósito delas, provavelmente o trabalho que não gostam já tinham procurado outra coisa, porque quando tu estás focado no propósito as coisas fluem de outra forma, né? E vais atingir o sucesso. E o sucesso pode ser visto de várias formas. Para mim pode ir da mais pequena coisa, que é reformar-me e estar feliz, reformado. Isto pode ser definição de sucesso. Sim. Definição de sucesso pode ser reformar-me aos 35 anos. Definição de sucesso pode ser não ter dinheiro, mas estar no sítio que adoro e que amo, junto dos que amo. Isto pode ser sucesso também. Sucesso pode ser também escolher um caminho completamente diferente daquilo que a sociedade talhou, né? Que é ter um filho, mas casar. Lá está.
essa mentalidade de que a palavra sucesso está associada a uma ideia concebida pela sociedade, que não podia estar mais longe da verdade, mas que é tudo muito material. Nós associamos sempre o material ao sucesso, ou seja, ter o Rolex, ter o carro, ter a casa, é sempre algo material, ou seja, nós temos sempre essa necessidade e pensamos que ao conseguir essa coisa material, nós vamos preencher essa parte da nossa vida. Sim. E às vezes o sucesso realmente pode vir de momentos, pode vir da felicidade, pode vir de termos a nossa família, termos tempo para nós. E quando às vezes nós desdobramos o que é o sucesso e como é que existem as possíveis variedades de sucesso, é que realmente se calhar nós conseguimos compreender qual é que deve ser o propósito que nós devíamos ter na nossa vida para o conseguir atingir. Sim, porque ainda para mais está aqui uma coisa também para mim no meio, que é a diferença do ser ou do ter. E para mim sucesso é muito mais ser do que ter. Porque ter, hoje em dia, eu costumo dizer que qualquer pessoa pode comprar um carro topo de gama. Porque tu vais ali ao stand, escolhes o carro e fazes um crédito e compras o carro. Certo. E há muitas pessoas que não têm dinheiro para muita coisa, mas se forem fazer um crédito para um carro, mal ou bem conseguem. Já o conseguem comprar, não é? Portanto, elas vão ter. É attainable. Agora, será que a pessoa que vai comprar esse carro de topo de gama é essa pessoa? Tem o mindset indicado para ter... Exato. Há uma coisa muito engraçada, é muito engraçado falar sobre isso, que é um vídeo que eu por acaso vi e ele diz, queres ser milionário? Ok, mas o mais importante não é como tu ficas milionário, é a pessoa que tu tens de tornar para ser milionário. E eu acho que aí é um bocado o turning point que as pessoas devem entender, que tu para teres algo na tua vida, qualquer que seja a coisa, tu vais ter que mudar a pessoa que tu és atualmente. Porque se tu continuas a fazer o que sempre fizeste, tu vais ter o outcome que sempre tiveste. Correto. Portanto, se tu estás num certo sítio, com um certo trabalho, com certa maneira de ser e de pensar e de agir, e tu continuas a fazer isso, tu apenas vais proliferar tudo aquilo que tens. Uhum. Se tu mudares todo o teu mindset, a tua forma de ser, a tua forma de estar e a tua forma de dialogar com as pessoas, vais conseguir ter outro outcome. Uhum. E às vezes as pessoas pensam que eu quero ter o six-pack ou eu quero ter aquele carro, mas querem manter o estilo de vida que têm atualmente. Exato. E não estão dispostas a sacrificar essa, que na verdade nem é um sacrifício, porque se essa pessoa quer, realmente não devia ser um sacrifício. Exatamente. Certo? Exatamente. O problema é que as pessoas lidam com isso como um sacrifício. Veem como um sacrifício. Elas próprias pensam, como é que eu fico milionário, como é que eu fico super rico, que na verdade não querem. Elas pensam que querem ser milionárias, elas pensam que querem ser super ricas, porque a sociedade incutiu-lhes aquela ideia de que se elas chegarem ali, elas vão ser felizes. Exato. Só que eu tenho uma novidade para dar, se calhar, a algumas pessoas. A todas essas pessoas, não é? Vão ouvir aqui este podcast, que é... a felicidade não existe. É como a motivação. A felicidade não existe, é algo que as pessoas tendem a culpabilizar os fatores externos por não estarem felizes. Certo. A felicidade somos nós que a criamos. Portanto, nós estamos aqui a falar os dois hoje. Eu sinto-me feliz de estar aqui a falar contigo, Tomás. Então, o que é que aconteceu para nós estarmos aqui hoje? Tu ligaste-me, né? Sim. Mandaste-me uma mensagem se eu estava disponível para falar contigo e para participar neste projeto. Exato. E eu pensei, ok, isto vai-me trazer felicidade. Então, se formos analisar esta questão, quem criou este momento? Foste tu e eu aceitei participar. Certo. Então, nós criamos este momento. Certo. Então, nós é que criamos este momento de felicidade. Nós é que criamos essa componente, ela não existia. Exatamente. Então, quando as pessoas interessante. dizem assim, não estou feliz porque o governo agora tem mais uma medida de impostos. Ok, pode trazer um estado de menos alegre, né, à tua vida. Exato. Agora, tu fazeres com que a tua vida dependa de uma Sempre. coisa que tu não controlas. Exato, sempre de fatores externos. E tu culpabilizares Certo. tudo e todos pela tua infelicidade, Certo. por teres um mindset de escassez, por não quereres fazer diferente, porque o outro tem e tu não tens, mas também não te levantas para o fazer. Exato. Mas lá está, essa tal desculpa rápida, é fácil dizer que a culpa é do governo, é fácil dizer que a culpa é do meu patrão ou do meu colega de trabalho, mas nunca é fácil dizermos que a culpa é nossa. Exato.
E eu acho que as pessoas, quando chega um momento da vida delas em que dizem, não, espera, não, a culpa é menos de toda a gente, mas realmente minha. A culpa de eu estar no sítio onde eu estou é minha. Exato. E é uma coisa que as pessoas não percebem, que é, se elas realmente querem ser aquilo que querem, e se têm essa ambição, elas têm que perceber tudo aquilo que elas vão dizer e vão fazer no seu dia-a-dia vai construir o futuro. Isto às vezes parece muito linear, Sim. mas é verdade, ou seja, se tu fazes isto hoje, ou seja, se eu hoje estou aqui contigo, e se amanhã for treinar, e se eu depois da manhã for jantar não sei com quem, tudo isso vai criar um Tomás daqui a 5 anos. Se eu fizer coisas diferentes, vai criar um Tomás diferente. E isto, às vezes, isto é fácil de perceber, certo? Mas eu sinto que as pessoas não chegam a este ponto em que pensam e refletem que tudo aquilo que fazem no cotidiano vai desdobrar-se numa realidade futura. Sim. E é essa noção que eu acho que é preciso ter. O que é que eu quero? Como é que eu quero? Ok, eu quero ter o six-pack. Six-pack. Boa. mas espera, mas vou ao McDonald's? Mas vou comer aquele gelado? Então, mas espera, aquilo vai-me aproximar ou vai-me afastar dos meus objetivos? Exato. E eu acho que é essa análise que nós devemos fazer, não só no gelado do McDonald's, mas em todos os parâmetros da vida. Será que aquela pessoa com quem eu estou, será que ela é boa para mim? Certo. Será que ela me motiva a eu ser o melhor exemplo e a ser a melhor pessoa no meu cotidiano? Ou será que ela me puxa para baixo? Será que ela não acredita em mim? Porque essa própria influência vai-me influenciar de certa maneira na pessoa que eu vou ser daqui a 5 anos. Sim. E eu acho que é esta limpeza e este clarear, e lá está, como tu disseste, as tuas caminhadas e esse tempo para ti, permite que exista uma era clarear do que é que realmente é importante. Eu acho que as pessoas realmente devem sentar-se, como nós estamos, pensar e refletir no que é importante. Epá, sim, essa questão da clareza é fundamental nos dias que correm. Porque, como te digo, o que eu vejo mais é pessoas com pouco tempo para tudo. Epá, e teres pouco tempo para tudo, ok, está tudo certo. Agora, não pensares que tens que ter o tempo para ti é que é grave, né? E isso é que depois traz os problemas sociais que cada vez são mais visíveis, porque as pessoas não se conhecem elas próprias. Então, tudo isso que estamos aqui a falar fica, parece que é claro para as pessoas, mas Sim. está tudo muito turvo na mesma. Exato. E as pessoas não querem se esforçar para Pensar. para fazer diferente. Mas olham para o outro e dizem, olha lá aquele conseguiu atingir o sucesso, ou whatever que seja isso que seja o sucesso, Exato. e não querem fazer nada diferente. Tomás, tu achas que há uma forma de balancear o sucesso? Isso é uma pergunta desafiante. Sabes, eu acho que a palavra balanço é muito incutida na nossa sociedade, balanço, estabilidade, mas eu acho que quando nós estamos no ponto de querer muito algo e querer muito atingir algo, às vezes perdemos esse balanço. No entanto, eu acho que é importante incorporá-lo. E o que acontece é que nós podemos trabalhar muito e nós podemos ter a ética de trabalho muito boa e a parte na nossa vida de trabalho ser muito boa, mas depois esquecemos a componente da família. E a família fica mal. Mas podemos ter a família muito bem e passar o tempo com a família, mas o trabalho não estar tão bom e vai afetar a componente financeira. Portanto, é importante que exista um balanço. No entanto, esse balanço deve ser feito de acordo com o nosso estilo de vida e da forma como nós vivemos, mas eu acredito que seja muito difícil às vezes que esse balanço exista, e se uma pessoa realmente quer muito uma coisa e quer mesmo atingir esse objetivo, eu acredito que às vezes vai estar ali num limbo em que não vai ter esse balanço. No entanto, e lá está também, na vida não existe um momento perfeito e não vai haver um momento em que vai estar tudo bem. A vida vai ter sempre, como é que se diz, como estamos num avião? Turbulência, exato. E normalmente as pessoas até dizem, eu logo vou ao ginásio quando eu tiver tempo ou quando tiver esse X dinheiro. Eu logo faço isso, e nunca chegam a fazer. Mas voltando à questão, eu acho que o balanço é importante, eu acho que o balanço deve existir, até porque o tempo existe.
toda a gente tem as mesmas 24 horas. Certo. E o que nós temos que fazer é priorizar a nossa hora, porque é que é importante. Lá está, como estava a dizer anteriormente, esses objetivos de eu ir ao McDonald's. Será que esse gelado me vai aproximar do meu six-pack? Provavelmente não. Posso tomá-lo, é verdade. Também vai haver essas situações na vida em que realmente tu vais fazer algo que não te vai aproximar dos teus objetivos, mas também é importante viver. Mas é importante termos em conta que o nosso objetivo principal deve ser aquilo que nos guia, o tal porquê, a nossa razão. Eu acho que é um bocado por aí. Ok. Não sei qual é que é a tua visão sobre isso. Opa, a minha visão é que dá para encontrar aqui pontos de equilíbrio. Por vezes tens que abdicar, é verdade, em alguma área da tua vida. Exato. Mas no meu dia-a-dia e com esta questão de ter colocado aqui a disciplina no meu dia-a-dia, isso removeu aí um bocado desse problema também. Porque era outro problema que eu tinha. Tinha pouco tempo para estar com a minha mulher, com a minha filha, comigo próprio. Então isso também ajudou. Mas sim, tens que abdicar. Não dá para ser 100% equilibrado, né? Eu, por exemplo, atualmente tenho estado muito tempo fora de casa, porque estou em grupos de empresários, de mentoria, vou a eventos e etc., a reuniões fora daqui. E isso, pá, não há grande forma de tu compensares, né? Eu não tenho o hábito, por exemplo, de quando vou para fora trago uma prenda para a minha filha. Acho que isso não é equilibrado. Não, exato. O que é equilibrado é, no tempo que eu estou com ela, esse tempo tem que ser de qualidade. Isso aí é que depois nada compensa nada, mas a verdade é que ela vai dar mais valor a esse tempo do que a uma prenda. Porque uma prenda vai aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, né? Que é o ter. Exato. E eu, nesse tempo que estou com ela, estou a ensiná-la a ser. Então ela valoriza muito mais isso. E depois, preocupado com esta questão do equilíbrio entre o sucesso, a minha definição de sucesso, né? Que é ter uma empresa próspera e servir pessoas enquanto líder, o que eu descobri é que só basta 20 minutos por dia com os nossos filhos. Neste caso estou a falar de pai para filho, a mãe é um bocadinho diferente, mas para os pais basta 20 minutos por dia de qualidade a brincar com o filho. Então 20 minutos é muito pouco tempo. E acho que toda a gente consegue arranjar 20 minutos para brincar com o seu filho. Então eu, por exemplo, agora neste momento estou novamente a escrever o journal de manhã. E todos os dias eu escrevo que tenho que brincar com a Maria 20 minutos, pelo menos, quando chego a casa. Então estou com ela, vou fazer um puzzle, vou fazer um Lego, vou pintar, vou fazer o que ela quiser. E acredita, aqueles 20 minutos que eu estou com ela, para mim são brutais, porque também relaxo um pouco. E ela fica num estado de felicidade enorme, né? Porque cá está, a felicidade não existe até eu chegar àquele momento e ir ter com ela e criar esse momento. Então quando as pessoas vêm para o Instagram e pá, estou aqui a criar memórias com o meu filho, não sei o quê, e depois tu vais ver, tem mais de 300 stories. Não, tu estás a fazer stories daquele momento, não estás a criar memórias. Exato, tu não estás lá presentemente. Exato, eu posso fazer um story e dizer que estou a criar um momento, mas depois vou criar um momento. Certo. Né? O telemóvel aparece se calhar no outro dia ou ao final do dia. Então há que equilibrar aqui tudo isto, porque toda a gente vai para o Instagram, eu também estou no Instagram, né? Também faço o meu conteúdo, mas equilibrar. Então o sucesso é isto tudo, né? O equilíbrio do sucesso é tu equilibrares tudo aquilo que tu fazes com uma mentalidade de propósito, né? Tu estás a fazer aquilo, eu estou a sair de casa mais vezes com o propósito de dar uma melhor condição de vida à minha família e prosperar enquanto CEO de uma empresa, né? Há todo um propósito envolvido aqui para a minha versão daqui a 5 anos, como falavas ainda há pouco, né? Todas essas consequências. E por falar em versão daqui a 5 anos,
Uma pergunta que eu te gostava de fazer, como é que te vês a ti pessoalmente, mas também a tua própria empresa daqui a 10 anos? Vejo um Pedro muito mais evoluído no que é a sua pessoa atualmente, vejo uma LCPA muito mais crescida no que é atualmente. Como é que, e já consegues ter uma visão clara daquilo que consegues ambicionar e que queres ter? Sim. Não a 10 anos, mas a 5. E porquê a 5? Porque a minha visão dentro da empresa, a gente faz a visão a 5 anos e ela está definida. Então, daqui a 5 anos, tenho a certeza que enquanto CEO, enquanto líder, vou estar muito mais evoluído. Não é por acaso que eu estou a investir tanto do meu tempo e tanto do meu dinheiro com os meus mentores, com as pessoas que me acompanham, para me tornar uma pessoa melhor, né? E conseguir atingir a visão e os objetivos daqui a 5 anos. Portanto, a nível da empresa, a nossa ambição é ter cerca de 50 colaboradores em 2028. 27, 28. Está mais ou menos uns 5 anos. Eu lembro que falámos disso há uns anos. Exato. Né? Já estás cada vez mais perto. Já estou cada vez mais perto e tudo que nós fazemos atualmente dentro da empresa é tudo para essa visão e para esse objetivo. Toda a gente ouve falar sobre isto todos os dias dentro da empresa. Toda a gente sabe porque é que estamos a fazer isto. Né? Há propósito para toda a gente, pelo menos dentro da empresa. A nível pessoal, se calhar alguns deles ainda não encontraram o propósito deles, mas dentro da empresa... Eles sabem a razão pela Eles sabem qual... a razão porque é que estão a fazer... olha, porque é que estamos a mudar esta cadeira daqui para ali. Não é? É porque daqui a 5 anos o que estás a fazer hoje vai ter esse impacto. Exato. Não é? A nível pessoal, eu tenho a certeza que... quero ter a minha casa, que ainda não conquistei isso na minha vida, a minha casa própria, a casa que eu quero, porque a casa que eu quero tem alguns requisitos. Já idealizaste o que é a tua casa? Já. Já sabes como é que ela vai ser, a porta, os materiais? Já pensaste nisso tudo? Já no geral sim, né? Porque como sou muito da visão, eu visualizo muito também. E isso é um ponto que eu também queria falar contigo, visualização. Sim. Há muitas pessoas que, lá está, querem um tal objetivo ou querem essa coisa na sua vida, mas não se veem ou a ter ou a ser essa coisa. E eu acho que aí é o ponto que falha. Porque se nós não visualizamos ou se nós não pensamos que essa coisa é possível, ela não vai acontecer. Correto. E eu acredito fielmente nisto, que a partir do momento em que nós visualizamos algo e nós vemos essa coisa não à nossa frente, mas na nossa mente, ela eventualmente vai acontecer. E acho que esse é o primeiro passo para tornar essa coisa realidade. Certo. Porque existe um bom livro, e provavelmente já o deves ter lido, que é o Pensa e Fique Rico. E eu, tendo em conta tudo isto que nós estamos aqui a falar, eu li a capa e parece que eu já o tinha lido o livro, mas é claro que depois eu li novamente, li o livro e realmente percebi que se nós conseguimos visualizar os nossos objetivos e aquilo que nós queremos, nós já estamos meio caminho andado. Certo. O resto é fazer. O resto vai acontecer. É fazer para que aconteça. Exato, porque eu acredito que a partir do momento em que nós conseguimos visualizar essa coisa na nossa mente, tudo o que nós vamos fazer e de certa forma o universo vai fazer com que tudo isso funcione e que essas coisas aconteçam. Ou seja, vai tudo trabalhar à nossa volta e nós próprios vamos trabalhar para que essas coisas aconteçam. Certo. Problema, Tomás, no meu entender. Visualizar é treinável, né? Tudo na vida dá para treinar, tudo é treinável. E as pessoas não querem treinar a visualização. Né? Nem o pensar. Nem o pensar. Porque visualizar, pegando nas crenças, pode trazer coisas menos positivas. As pessoas têm medo de visualizar. Porque estão condicionadas àquilo que foi
as suas vivências quando eram crianças, né? E ficam um bocado limitadas nessa Exatamente, caixa. porque tu até aos 7 anos, né, a nível de vivências, é de extrema importância. E repara, hoje em dia com os telemóveis, o que é que uma criança, que o pai lhe dê um telemóvel assim que ela nasce, parece que agora é uma forma de estar, o que é que ela vai viver e se vai desenvolver até aos 7 anos? Nada. Pois. Nada. Né? Por exemplo, minha filha tem 5 anos e eu nunca lhe dei um telemóvel para a mão, a não ser para ela ver as fotos que eu lhe tiro e para a gente ter às vezes um momento, porque ela gosta muito de tirar fotografias. E eu já lhe ofereci uma máquina fotográfica e ela, quando vai viajar comigo, leva a máquina dela e às vezes já dou-lhe o telemóvel para ela fazer algumas fotografias. Portanto, eu estou a trabalhar a criatividade dela e não a lhe dar um telemóvel. Aquilo hoje em dia, é uma máquina fotográfica, não é? Exato. E então, como é que tu queres que alguém visualize e tenha o hábito de visualizar se a visão foi corrompida, não é? Sim, Se a visão foi importante. corrompida, tu não vais conseguir pensar nem visualizar. Porque até aos 7 anos de idade tiveste a ver um conteúdo brasileiro em casa, falas meio que brasileiro e português, e está tudo bem se as pessoas acharem isso bem, elas sabem mais, se calhar, sobre o youtuber não sei das quantas, do que da vida que teve à frente dela. Né? Isto para te dizer o quê? Pá, eu já fui a sítios em que eu vou jantar ou vou participar num evento qualquer e a Maria e a Inês vão comigo, e está toda a gente ao nosso lado no telemóvel. Isso às vezes acontece-me. Né? E eu penso, ok, nós viemos para este momento para criar momentos e memórias e estarmos aqui porque Sim. decidimos estar aqui. E as pessoas decidiram ir para aquele sítio para estar no telemóvel. É como Ou agora. seja, elas não estão ali, na verdade. Elas não estão ali, elas estão na vida dos outros. Elas fisicamente estão lá, mentalmente Sim, elas estão na vida de outra pessoa qualquer. Certo. Né? Assim como agora há aquela moda de as pessoas vão para um concerto e vão filmar o concerto. Só para dizer que estiveram lá, não Exato. propriamente para assistir ao concerto. Ou como pessoas que, e a minha opinião vale o que vale, que vão, por exemplo, a um evento como a Web Summit para tirar uma foto ao badge, ao attendee. Né? Ao attendee, para colocar no Instagram, né? Porque na verdade elas cá nem precisavam de ir à Web Summit. E nem queriam. E nem queriam. E nem queriam. Mas como toda a gente vai, Elas também vão. Claro. Então, este poder de visualizar só vai existir em pessoas que se deixaram desenvolver, porque senão tu não vais conseguir visualizar nada, porque estás todo corrompido. E não Estás ali um bocado com umas palas que não Sim. te permitem Sim. Agora, ver o mundo. eu estou contigo nesta ótica do poder da visualização. Não só está escrito em muitos livros, esse é um deles. Os Segredos da Mente Milionária também fala outro sobre isso. exemplo. Em Portugal tens pessoas como o Jorge Coutinho a falar muito disto, tens o Tony Robbins Também. a falar muito disto, Sim. e tens grandes CEOs mundiais e nacionais a falar sobre isto. Né? Que as empresas evoluíram através da visualização e da visão. Antes das coisas serem reais e da cadeira estar lá e a secretária e o computador, elas viram isso na mente. Exatamente. E só foi possível porque elas realmente acreditaram que aquilo ia acontecer. Exato. E visualizar está muito associado ao acreditar. E eu acredito muito na força do acreditar. Que aquilo pode ser meio que utópico, aquilo que tu estás a visualizar. No momento que começas a visualizar, né? Sim. Mas, se tu acreditares muito, tudo aquilo que tu vais fazendo no teu dia-a-dia é em prol disso, para que isso aconteça. E às vezes são micromomentos. E as pessoas olham para tudo isto como grandes momentos. Não, é para atingir aquilo, tinha que fazer agora uma grande coisa. Não, tu vais fazer uma grande coisa quando atingires. Até lá, para mim, são micromomentos que são peças de um puzzle que se vão juntando. Correto. Para chegares lá. E depois também há essa dificuldade, né? Que é as pessoas querem tudo aqui e agora, já. Já. E não... Há uma... Eu não sei como é que isto se diz, mas... Vamos imaginar, ok, nós estamos aqui em Faro e nós estamos num carro e está no voeiro e nós queremos ir para o Porto, ok? E está tudo de noite, vamos de noite. Nós aqui de Faro não conseguimos ver o Porto, pá, não? Não. É impossível. É impossível. Mas
Imagina que estamos de noite e as luzes estão ligadas, os faróis, e nós conseguimos ver 100 metros à frente. Ou seja, se nós estamos parados, vemos 100 metros à frente, se nós andamos esses 100 metros e vamos ver mais 100 metros. E continuamos a andar. Passamos 1 km, 2, 200, 500. Quando demos por nós, chegamos ao Porto. Certo. Nós, quando começámos aqui em Faro, não víamos o Porto, pois não? Nós apenas víamos os 100 metros. Mas, eventualmente, chegámos lá. E eu acho que essa é a mentalidade que as pessoas devem ter em relação ao sucesso e aos objetivos. Vocês não os vão ver e vai ser muito difícil, às vezes, até visualizá-los. Mas eles estão lá. E se vocês acreditarem e tomarem a ação correta e sempre pensarem que aquilo que estão a fazer no vosso cotidiano vos vai aproximar, quando vocês chegarem, vocês não chegaram ao Porto, vocês já passaram ao Porto. Porque às vezes até os objetivos que nós temos, de certa forma até são limitados, como tu estás a dizer, a tal visão que as pessoas têm. E às vezes até nós conseguimos, surpreendemos a nós próprios, conseguimos ir para além daquilo que nós pensávamos que era real e que era possível. E eu acho que as pessoas realmente devem acreditar que as coisas estão lá. Nós é que temos que realmente, como tu disseste, fazer. Exatamente. Por isso. Não sei se tu acreditares, eu diria que, na maioria dos casos, acontece. E as pessoas que não acreditam têm muitas crenças limitadoras, né? As pessoas acreditam mais em algo que nunca viram, ok? Mas que em crianças, na adolescência, alguém lhes disse que... Lhes foi incutido que é uma realidade. Exato. Do que algo que é já palpável e visível, né? Então, isso é interessante. Eu aqui na empresa digo muito uma coisa que é: duvida do que acreditas e acredita naquilo que duvidas. Isto dá-te meio com o nó no cérebro quando ouves a primeira vez. É verdade. Mas a verdade é que para tu acreditares em algo que ainda não viste, mas que sabes que existe, tu tens que duvidar de tudo aquilo que acreditas. Porque toda a gente disse: não vais conseguir, o sucesso não é para ti, é muito desafiante, o dinheiro faz mal, não é? Só as pessoas más é que têm muito dinheiro. Pois. O sucesso não é para todos, não podes ser tudo ao mesmo tempo. Mas lá está, é fácil dizer isso, porque essas próprias pessoas, quando dizem isso, estão-se a desculpar pelo facto de não ter isso. Exatamente. É lá está a dopamina de, ok, pronto, eu não tenho, mas se eu disser isso a essa pessoa, eu vou-me sentir bem. Ou seja, eu já não tenho que fazer isso. Exato. Porque é difícil. É difícil, portanto, não é para mim. Exato. Não foi, o não é dinheiro para é mau mim. e pronto. Já me disseram que um dia que eu até era fraco na escola, ou que era fraco a fazer não sei o quê. Então a pessoa acredita nisso. Exato. Então, e vai vivendo com base nesse pensamento, nessa realidade. Então tu só vais mudar quando começares a duvidar. Será que o que ela disse é verdade? Será que eu sou mesmo mau ou será que eu sou o melhor? Exato. Eu tive essa fase também, né? Porque como qualquer ser humano normal tem crenças. Né? Certo. Tu tens que definir a um determinado ponto que crenças é que queres continuar a ter e quais é que queres destruir. E eu sinto que consegui destruir muitas delas. E isso é que me fez também chegar até aqui, onde estou hoje, porque muitas das crenças estão ligadas ao medo, né? Medo de fazer algo. E eu tinha muito medo de fazer algumas coisas. E hoje em dia, da forma como vejo, eu diria que não tenho medo de fazer grande coisa, né? Inclusive aqui que ninguém nos ouve, eu tinha medo de andar de avião. Ok. Né? E tinha medo de andar de avião porque eu em casa, quando era mais pequeno, mais adolescente também, os meus pais nunca andaram de avião como a gente anda hoje, né? Era outros tempos, diferente. Certo. E houve sempre essa crença também, os aviões, aquilo, anda lá em cima, é perigoso, não sei o quê, né? Então não que isso fosse realidade, as pessoas realidade. É que diziam. Isso nem sequer é verdade, né? Como Exato. a gente sabe, morrem muito mais pessoas de carro do que avião. E um avião para cair é preciso acontecer uma cena mesmo muito grave. Exato. Aliás, não sei se as pessoas aqui sabem, mas o momento mais crítico do avião é quando ele está em terra a descolar. Exatamente, não está no ar. Quando está no ar, porque os aviões foram feitos para quê? Para estar no ar. Exato. Não foram feitos para estar em terra. Portanto, eles quando estão a andar às vezes a 2 km a hora ou a 5, esse é o momento até mais crítico. Exatamente. Então,
o que é que acontece? Eu tive que quebrar, e ainda estou em processo, atenção, né? Ainda tenho Lá está, é gradual, é como a gradual, rotina. exatamente. Então tenho feito aí algumas reformulações mentais, alguns gatilhos que eu vou pondo a mim próprio para isso ir morrendo, essa crença, né? Certo. E porquê que eu quero que ela morra também? Porque ela limita-me não só a minha mente como a minha vida, né? Porque se eu tiver que ir ao Brasil agora, né? Que é uma possibilidade, pá, se eu tiver medo de andar de avião, são no mínimo 9 horas Certo. no avião. Então vai ser muito doloroso para mim. Então eu estou a trabalhar nisso. A outra coisa que me levou a trabalhar forte nisso é a minha filha. Porque eu não quero que ela tenha essa crença limitadora. Eu quero que ela agarre nela e vá viajar as vezes que ela quiser, comigo, com os amigos, sozinha, whatever. E que não tenha medo. Porque a mim limitou-me muito até um ponto da minha vida, esta crença. A outra era também, vou-te dar outro exemplo, eu tinha medo de viajar de carro, longas distâncias. E para veres como essa crença morreu, eu há 3 semanas atrás fiz quase 4.000 km numa semana de carro. Portanto, para mim, deixou de ser um problema. Pelo contrário, agora se me perguntasses, olha, bora até Lisboa. Bora, Tomás. Queres ir até ao Porto? Também bora lá beber um copo também. É na boa. Vão tu quiseres de carro. E como é que isto começou? Começou quando a minha filha tinha 1 ano e 3 meses, é porque no carro fui até Madrid. Decidi ir a Madrid de carro. Okay. Porque é que não foste de avião? Porque ainda tinha muito medo de andar de avião. E eu queria trabalhar primeiro nisto do carro, porque vou andar mais vezes de carro do que de avião. Então peguei a mim e fui até Madrid de carro. Fui, correu super bem. E a partir daí pensei, o que é que isto tem para correr mal? Nada. Pois. E a partir daí... Estava muito limitado na tua mente que poderia correr mal, porque Exato. Na verdade não... Nunca me aconteceu nada, nunca tive um acidente de carro sequer, Exato. né? Nem os meus pais, ninguém da minha família teve um acidente grave de carro. Portanto, Exato. foi só algo que eu, ou de ouvir nas notícias que morria muita gente de carro quando era miúdo, ou estar com alguém que tinha medo de viajar de carro e eu não me apercebi, nem os meus pais, e aquilo não foi talhado, né? Então eu fiquei com essa crença. Isto limita-te muito, e só estou-te a dar 2 exemplos, mas eu conheço muitas pessoas que estão altamente corrompidas por crenças limitadoras. Sim. E que não os leva a lado nenhum. Sim, eu acho que aqui o mais importante é realmente, como tu dizes bem, corromper essa mentalidade, porque é um bocado como a criança nasce e tu colocas uma semente nela e essa semente vai ganhando raízes e raízes cada vez mais fortes e depois eventualmente há de crescer a parte de cima e nós podemos cortar uma folha, 2 folhas, o caule, mas a raiz sempre está lá. Eu acho que às vezes é realmente chegar ao cerne da raiz e conseguir perceber que essa criança, ou que neste caso às vezes adulto, tem um mindset errado e tem que alterar, e realmente aí é o trabalho que deve acontecer. Como te dizia anteriormente, as pessoas querem ser milionárias, mas aquilo que fazem e aquilo que pensam que é até ela ser milionário não é o correto. O que elas têm que mudar na vida delas, a forma de pensar delas, é que lhes vai conseguir chegar e atingir esse objetivo. Contudo, Tomás, há pessoas que consideram mais fácil jogar numa raspadinha no Euromilhões. Pois, lá está. Aí, já estamos... Porquê? Porque é automático, supostamente, se acontecer. Porque é rápido, é dopamina, é já. Eu não vou trabalhar para ser milionário. Eu vou jogar na raspadinha. Eu quero agora. Pois, lá está. Por isso é que eu não jogo. Pois, nem acredito. Nós não acreditamos na motivação, nem na felicidade, nem nas raspadinhas. Não, de todo. Eu também. Eu não acredito em dinheiro fácil, até porque eu não gosto da ideia do dinheiro fácil, sabes? Também não. O dinheiro fácil cria, lá está, uma mentalidade muito má, que é as coisas são já assim e toma já e não tens o mérito para ter isso, nem o valor e de certa forma esse dinheiro depois não tem valor. Pois não, porque não houve jornada nenhuma, não é? Que jornada é que tu fizeste para te cair 120 milhões de euros de um Euromilhões na conta? Nada, não é? Exato. E todas as pessoas que eu conheço e conheço algumas que jogam o placar e Euromilhões, raspadinhas,
e quando vêm todas contentes ao pé de mim, "Ih, pá, esta semana fiz 200 euros no placar." E eu, não, tu não fizeste 200 euros no placar. Tu já arrebentaste 3 ou 4 mil euros Pois. e hoje saiu 200 euros. Exato. Tu estás com um prejuízo na Bem tua grande, vida lá que está. nem imaginas, Lá não é? está, literacia financeira, na verdade. Exatamente, tu Ok. não ganhaste nada. Pois. Falando aqui um bocado sobre a questão de empresas, abrir empresa, universidade, tu quando saíste da UALG, certo? Uhum. Tu estudaste aqui? Design de comunicação. Estudaste comunicação, ok, ou seja, tiramos o mesmo curso. Uhum. Tu quando saíste da universidade, e aqui falando até fazendo a contraponto com a questão da visão, tu sentiste que foi muito linear o processo de sair da faculdade e ir para o mercado de trabalho? Sentes que foi muito facilitado, ou seja, que era tudo muito igual à universidade, ou sentiste que houve um corte? É que pelo menos na minha questão pessoal, eu senti que a universidade não tem de todo, como é que se diz? Não existe, lá está, a relação universidade-mercado de trabalho. Uhum. Partilhas da mesma opinião? Achas que Epá, sim? eu acho que há pouca relação. E eu, quando terminei a minha formação, eu penso que senti o que a maior parte das pessoas sentem, que é meio que perdido, né? Na altura havia pouco trabalho e hoje em dia há muito trabalho e poucas pessoas. Certo. O que é que mudou? Mudou é que se formam mais pessoas ainda do que se formavam há 12 anos, quando eu terminei o curso. Então há qualquer coisa aqui que não está correspondente, não é? Então essa relação entre as universidades e as empresas devia de ser melhorada. E nós temos vindo a fazer aqui um caminho nesse sentido, que é quebrar um pouco isso. Agora, tem que haver vontade mútua, não é? Entre empresas e universidade. E às vezes parece que as universidades não ligam muito a isso e acabam por estar na sua bolha, a proteger os alunos de tudo e mais alguma coisa. E o que eu sinto hoje em dia é que há uma grande disparidade entre ensino e aquilo que depois é o dia-a-dia das empresas. Nós aqui na LCPA recebemos estagiários de todo o país, de Coimbra, de Aveiro, de Lisboa, aqui da UALG, da ETIC, todo o lado. E o ano passado tivemos 12 estagiários, por exemplo, porque temos mesmo muitos pedidos. As pessoas querem vir para cá, para a empresa, e nós tentamos dar aqui uma resposta, porque queremos ter esta relação com as universidades. Claro. Às vezes até põe em causa o nosso dia-a-dia, ter tantos estagiários. Não utilizamos os estagiários para eles trabalharem de borla, não é isso que acontece aqui. Nós temos outra forma de fazer isso. Nós, enquanto as pessoas estão cá, as pessoas são tratadas como um colaborador, sim, porque nós queremos que ela absorva na equipa. Todo o contexto, e depois tu podes falar um pouco sobre isso se estiveste cá connosco a estagiar, para que ela consiga perceber essa diferença entre universidade e mercado de trabalho e consiga ficar preparada, ou melhor preparada, para quando terminar o estágio, ou ficar aqui, que já aconteceu, ou ir ou estudar mais, ou para o mercado de trabalho. E o que acontece é que as pessoas vêm muito pouco preparadas para aquilo que é a realidade. E isto só se vai conseguir colmatar com as universidades perceberem que ou arranjam mentores para esses alunos, mentores que tenham empresas que vão às universidades falar um pouco sobre isso. Mas será que não deveriam ser os próprios professores? Porque eu acredito que os professores na universidade são eles muito teóricos e percebem muito eles a teoria, mas não estão propriamente no field, não percebem como é que, não estão na linha da frente, de como é que as coisas realmente funcionam no mercado laboral, e sendo que estão dentro dessa bolha e que não percebem como é que as coisas funcionam. E será que os professores não deveriam eles ter também contacto com o constante mundo laboral e realmente trazer essa vertente e essa realidade para o mundo académico? Eu penso que era uma grande vantagem se isso acontecesse. Eles virem também às empresas entender como é que as coisas foram evoluindo, não é? Porque de antes isto evoluía se calhar de 5 em 5 anos, agora evolui de 5 em 5 minutos, não é? É diferente. Pois.
E as escolas não estão preparadas e esta questão do Covid veio acelerar brutalmente esta questão e este desfazamento é cada vez mais visível. E o que nos acontece mais, as pessoas chegam cá e dizem, epá, eu consegui absorver mais em 3 dias do que em 3 anos na universidade. E atenção, eu acho que o ensino universitário ou qualquer tipo de ensino é super importante para qualquer pessoa e para as pessoas se desenvolverem. Temos é que chegar aqui a um equilíbrio entre empresas e ensino. De haver uma maior ponte entre os dois. Sim. E não... Mas nós já vamos sentindo cá essa preocupação. Não como nós gostaríamos que acontecesse, mas, por exemplo, vamos ter uma visita de estudo aqui de um curso que quer fazer uma visita de estudo à nossa empresa. Certo. E isso é positivo, Claro. porque as pessoas que vêm daquele grupo vão ter a oportunidade de vir ao contexto, nem que seja 1 hora ou 2, ok? Mas nós, nessa hora ou 2, vamos passar aquilo que realmente é o que se passa aqui. Certo. Eu próprio, até quando estive cá a estagiar, eu lembro de uma situação em que, fazendo aqui a comparação com a faculdade, eu na universidade tinha realmente que fazer, por exemplo, um manual de normas e às vezes o tempo que eles nos davam para fazer era 2 ou 3 semanas, aqui na LCPA era para ontem. Exato. Ou seja, é fazer as coisas o mais rápido possível, até porque as coisas devem ser feitas com dinâmica, prontidão, está feito, não está, e esse ritmo acelerado é uma coisa que eu não estava habituado, porque na universidade, lá está, eu aqui digo faculdade porque pronto, eu entretanto estive a fazer uma mestrado em Lisboa, mas aqui na UALC, por exemplo, eu senti que a dinâmica era toda ela muito lenta, tínhamos imenso tempo para fazer os trabalhos e até havia próprios alunos que se reclamavam às vezes do tempo de duração dos trabalhos. Eu acho que aqui depois também de lá está, entra aqui um bocado a ética de trabalho de cada um, mas e priorizar como deve ser feito. Mas eu acho que realmente no mundo de trabalho as coisas são, como tu disseste, 5 minutos, as coisas devem ser muito mais rápidas, muito mais fluidas e dar uma resposta rápida e já. E falando aqui também a questão dos professores, eu próprio senti quando fui fazer o mestrado em Lisboa, todos os meus professores tinham eles próprios empresas da qual eram professores, eram docentes, faziam o seu trabalho académico e ao mesmo tempo exerciam a sua profissão enquanto designers no mundo laboral na sua empresa. E realmente esse contacto constante entre o mundo laboral e académico, eles traziam essa vertente para a sala de aula e aí realmente nós conseguimos compreender como é que as coisas devem ser feitas de forma rápida, de forma acelerada. E acho que é uma componente que todas as universidades realmente deviam adaptar, porque se nós queremos profissionais de qualidade, temos que lhes mostrar a realidade que eles vão enfrentar e não colocá-los numa bolha bonita e eles pensarem que é aquela realidade que eles vão exercer. Sim. Outra coisa também importante, e aqui se calhar até é uma crítica ao próprio método de ensino, mas, e não sei se partilhas da mesma opinião, que é a faculdade, enquanto meio académico, está muito pronta a criar colaboradores e não a criar empresários com a mentalidade de criarem as suas empresas. O que é que tu achas sobre isto? Achas que é demasiado arrojado dizer isto? Achas que não? Opa, é assim, não acho muito arrojado dizer isso, porque na verdade é muito essa isso a realidade que acontece. Pronto. As pessoas vêm muito preparadas para ser colaboradores, é verdade. Depois isto depende muito da personalidade dessa pessoa, né? Certo. Desses recursos humanos. Porque as empresas precisam de intraempreendedores e de colaboradores para funcionarem, para prosperarem. Mas, na verdade, se tu não tiveres sequer nenhum contacto com isso do que é ser intraempreendedor ou para seres empreendedor, também, se não procurares, não vais ter contacto. Mas isso também já é uma coisa que eu acho que deve vir da pessoa. Eu acho que ninguém... agora quer ser empreendedor, vou empreender. Eu acho que isso é uma coisa que vem de ti. Eu acho que sim. Eu acho que tu não tornas empreendedor do dia para a noite, até porque não acontece. Não. Ou tu tens o mindset correto e realmente queres fazer isso porque isso faz sentido para a tua vida e tu vais abdicar das coisas que não fazem tanto sentido, lá está o priorizar, e vais dedicar-te a essa coisa, ou vais chegar a um ponto em que tu vais realmente estagnar e não vais ter um propósito para fazer isso porque não nasceste para aquilo. Exato.
Eu sou da opinião que tu nasces empreendedor. Exato. Não te te tornas. Pois. Não te tornas. E eu digo isto porque é só essa pessoa. Certo. Eu desde que me entendo que queria... na altura não sabia bem o que era, né? Sim. Mas eu sempre soube que eu queria fazer algo maior. E para fazer algo maior eu tinha que andar pelo meu caminho. Então eu sempre, e como meu pai sempre foi empresário, desde que eu me entendo, eu tinha esta questão muito enraizada em mim também. Então as pessoas que se tornam empreendedores, eu conheço muitos casos que funcionam também, né? Por exemplo, um dos meus mentores, ou os 2 mentores que eu tenho, não nasceram empreendedores e tornaram-se. E são grandes empreendedores. Mas será que eles já não nasceram com esse bichinho e ele sempre esteve lá? Se calhar não surgiu, foi a oportunidade. Não surgiu, lá está, se calhar no início da própria infância, se calhar foram muito incutidos com a ideia de que vai para a universidade, tem boas notas, tem um bom emprego e vais ser feliz, mas se calhar depois eles, como não estavam a conseguir relacionar-se com essa realidade, realmente começaram a procurar alternativas. Sim, foi isso. Eu acho que sinto que é isso que acontece, ou seja, muitas pessoas têm a questão de que têm pais e mães que dizem faz isto, faz aquilo, porque a própria educação deles também foi assim, mas eles não se sentem bem dentro desse meio e realmente tentam corromper e fazer a sua própria empresa, o seu próprio negócio. Acho que é mais por aí. Mas falando aqui da universidade e tudo mais, e como não podia faltar, qual é que seriam assim 3 a 5 recomendações literárias que tu farias aqui para o público que achas que realmente vão ajudar as pessoas a realmente conseguirem perceber aquilo que nós estamos aqui a falar? Ok, então eu primeiro sugeria algo dentro do desenvolvimento pessoal. Acho que sim, acho que Né? para começar, porque é para começar... começamos em nós, não é? Exatamente. Exato. Então eu sugeria qualquer livro do Augusto Corrì. Ok. É um dos melhores pensadores da atualidade. Tem mais de 80 livros publicados. É psiquiatra, portanto percebe muito da mente humana. E os livros dele são altamente potentes no nível da mensagem. Certo. Portanto, eu leio muito Augusto Corrì e recomendaria qualquer um dos livros que ele possa ter publicado. Depois, talvez algo dentro daquilo que é literacia financeira, que é algo que é um tema que não existe, que não se fala. Que não se fala. Pois. Eu penso que não há muito interesse do nosso governo que isso também seja falado. Lá está, queremos criar colaboradores, exatamente. Na verdade. Portanto, talvez O Homem Mais Rico da Babilónia é um bom livro. E Os Segredos da Mente Milionária também. São bons começos. São bons começos. Depois, depende muito do que a malta queira seguir, mas há um livro que é O Rodeado de Idiotas, que fala sobre as personalidades das pessoas, as cores. Ele atribui cores às pessoas, que é um sistema chamado o sistema DISC, que é as pessoas vermelhas, as pessoas amarelas, verdes e azuis. E, portanto, nós dentro daquele livro conseguimos perceber o tipo de pessoa que estamos a lidar. Okay. Se estudarmos ali aquela temática, e isso é muito importante nas relações interpessoais. E também no mundo profissional, porque quando entras numa empresa, por exemplo, aqui na LCPA já são 17 pessoas, quando tu entras aqui tens 17 pessoas diferentes, né? E tu vens integrar esta equipa. Então, se tu tiveres conhecimentos sobre a personalidade humana, né, sobre o pensamento humano, vai ser mais fácil para ti comunicares com essas pessoas. E realmente conseguires lidar com elas e perceber. Exato, porque se tu detectares que uma pessoa, por exemplo, é verde, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que sabes que uma pessoa verde gosta de ajudar outras pessoas. Então, se te acontecer alguma coisa, aquela pessoa provavelmente está disponível para te ajudar. Ok. Ok?
Portanto, pá, e sabes também, se fores analisar, que uma pessoa vermelha, por exemplo, tem um temperamento mais forte, não tem paciência para reuniões longas, não tem paciência para conversas longas, não tem paciência para que sejas lento a fazer uma ação, por Certo. exemplo. Então, se tiveres esse conhecimento, é mais vantajoso. Portanto, eu diria que é um bom livro também para a malta ler. Ok. Acho que tenho assim uma questão que vai não só ajudar a mim, mas muitas das pessoas que vão ouvir este episódio, que é qual é que é o melhor conceito que daria já a um jovem de 23 anos, principalmente cá em Portugal, com a realidade portuguesa e vivendo cá em território nacional? Opa, o grande conselho que eu dava aos jovens é que, parem de ler as letras gordas das notícias, parem de ler só os títulos das coisas. Só as headlines, né? Exatamente. Pois. E comecem a ir a fundo nas questões. Não sejam só a primeira camada. Exatamente, porque há muita falta de contexto, há muita falta de clareza naquilo que as pessoas dizem e pensam, e há pouca profundidade dos temas. Sim. Né? E depois vê-se para a praça pública fazer julgamento à toa. Debitar só. Pois. Então, o maior conselho que eu dava a um jovem de 23 anos que queira ingressar também no mercado de trabalho é que se comece a conhecer melhor a ele próprio. Porque, como abordamos na nossa conversa, se tu não te conheceres bem a ti próprio, tu vais para uma empresa e não vai ser fácil. Né? Porque vais ter que lidar com pessoas, vais ter que lidar com clientes, vais ter que lidar com frustrações diárias, com desafios diários, tens de estar constantemente a aprender. Então, se tu não te conheceres bem a ti próprio, isso não vai acontecer. E o outro grande conselho é não parar de adquirir conhecimento e aplicar conhecimento. E não pensar que sabemos tudo. Exato. Pois. Que também está associado a uma coisa que neste momento é um tema meio que controverso também, que é vencimento. As pessoas de 23 anos que a gente tem lidado ultimamente, em entrevistas e etc., vêm muito focadas no vencimento. Eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro. Voltamos já ao início da conversa. Então eu tenho que ganhar 1.400 euros, para satisfazer euros, essas necessidades. Para satisfazer essas necessidades. Eu não sei nada, saí agora da universidade, nunca trabalhei. Mas tem que ter isso. Mas tem que ter. Mas porquê é que tens de ter? Não sei, mas tem que ter. Exato. Porque quero ter esse estilo de vida. Ele nem sabe muito bem para que é que quer ter este estilo de vida. Ele não quer. Ele pensa que quer. Né? Então, não parar de adquirir conhecimento e aplicar o conhecimento. Porque há também uma grande questão aqui no meio, que é a experiência. E que uma pessoa de 23 anos tem pouca experiência, mas quer ganhar como se tivesse muita experiência. E depois há uma coisa que está associada entre conhecimento e experiência. Uma pessoa com 50 anos no mercado de trabalho não quer dizer que seja mais experiente com uma que está há 5. Exato. Porque a que está há 5 aplicou mais conhecimento, ela é mais sábia do que a pessoa que só fez uma determinada tarefa durante 50 anos e tem muita experiência. Correto. Então, isto também é outra coisa que eu ia deixar aqui para a malta mais jovem, que é adquirir conhecimento e aplicar o conhecimento. E não ficarem obesos mentais de conhecimento. Okay. Porque dizer que comprou 50 cursos e que foi à Udemy e tem 50 cursos de lá e mas depois não retirou nada daí. Quantas mentorias e cursos online e mais não sei o quê, mas foi só para estar lá presente e tirar a foto para o Instagram. Malta, isso não serve para nada. Certo. Né? Aplicar o conhecimento. Eu acho que nós não podíamos ter acabado isto de uma melhor maneira. Assim um bocado violenta verbalmente, sim. Mas eu acho que foi muito bom. Olha, Pedro, eu queria te agradecer mesmo por aceitares o convite, por partilhares aqui um bocado a tua visão, que de certa forma assemelha-se em grande parte à minha, e que mais pessoas como tu existam cá em Portugal, porque realmente és um exemplo a seguir e és sempre alguém que eu olhei de cima e que eu levo como exemplo.
Obrigado, Tomás, Muito obrigado. também por Obrigado, me convidares. Foi uma honra enorme poder também estar aqui presente neste teu projeto e desejo toda a sorte do mundo e que concretizes aquilo que queres e os teus objetivos Espero bem que sim, espero bem que sim. Vai acontecer. da melhor forma possível. Exato.